Bom, então vamos lá. O nosso painel agora, nessa volta do almoço, um painel super bacana, que eu acho que é a primeira vez, né, Rô, no MICE Meeting que a gente traz esse tema, né, com essa ênfase, que é boas práticas em feiras e exposições. Por que ainda temos tanto a melhorar? E para falar sobre esse tema, eu vou chamar ao palco a Luciana Lentini. Ela é diretora comercial do Sheraton. Luciana atua há mais de 20 anos no mercado de hospitalidade e eventos, lidera mais de 30 profissionais com foco em performance e encantamento. Apaixonada pelo universo de eventos e pelo desenvolvimento das pessoas, ela acredita que liderar é criar possibilidades e transformar potencial em resultado. E chamarei também ao palco a Giliane Bellarmino. Ela é nutricionista, doutora e pós-doutora pela Faculdade de Medicina da USP, MBA em Neurociência e Marketing, formação internacional em comportamento humano, mais de 10 capítulos de livros e 16 publicações em revistas científicas internacionais. Atualmente, ela é diretora de operações científica, Congresso Ganepão, certo? E chamarei também ao palco Flávio Carreira, ele é CEO da Cava Segurança, e para moderar essa discussão, Roberta Noni, CEO da Evento Único. O palco é de vocês. Olá, boa tarde. Eita, tá cheia de gente comendo ainda, hein? Que beleza. Ainda bem que estamos gravando, né? E que teremos esses conteúdos todos, tanto de ontem quanto de hoje, depois eternizados no nosso canal do YouTube, por bloco, né, para que vocês que viram possam rever e quem não teve oportunidade tenha acesso ao que a gente vai estar entregando aqui para vocês. Bom, quero agradecer demais aos três queridos, né? O nosso esquenta já foi uma delícia. Eu espero que o ao vivo e a cores seja melhor ainda, né? Eu vou dar uma contextualizada através daquela nossa ferramenta enquete. Pode soltar a enquete aí, House, por favor. Está no aplicativo, tá, gente? Vocês vão no aplicativo. A pergunta da vez é em uma palavra. Qual a sua principal dificuldade ao organizar a montagem de um estande em feiras ou exposições? Então, a gente, enquanto vocês respondem, eu vou continuando aqui. Como a Kelly disse, no MICE Meeting, o assunto em questão não é a primeira vez, mas acho que é a primeira vez desta forma, né, que a gente fala, porque o Flávio já esteve aqui pelo mesmo assunto em outras oportunidades, o que prova que o que nós conversamos na abertura ontem, eu e Rafael, o quanto evoluímos ou não, ainda temos muito a evoluir, faz parte também do nosso assunto de agora. A gente tem... tivemos, né, logo no pós-pandemia, quando a gente começou a voltar para o presencial, dentro da comunidade começou a surgir muitos relatos assim: meu Deus, está tudo muito caro. Meu Deus, os pavilhões estão, não sei o quê, estão enlouquecidos e não estão cobrando. E aí me obriga a contratar aquele. Eu falei assim: espera aí, vamos fazer um webinar, né? A época era disso. Vamos fazer um webinar e eu vou convidar todo mundo que interessa. E aí a gente teve presença da UBRAF, presença do Center Norte, tivemos o Flávio, tivemos a Malu Sevieri, que é da EME, do Seudorf, promotora de feiras, tivemos clientes, a Luana Capaz, da Nissan, a Amanda Lama, da Biolab, o Rodrigo Orquiza, que hoje não é mais Log Comics, mas na época era, né, então, promotores de eventos, e a gente se reuniu ali naquele webinar para justamente conversar, gente, por que está pegando, o que é que está acontecendo e tudo mais. E aí a conversa foi evoluindo de tal forma, né, a gente estava ao vivo ali no YouTube, e, no meio do caminho, Paulo Ventura, se eu não me engano, com 2 chapéus naquela ocasião, né, o BRAF e Center Norte,
Falei, mas ninguém nunca registrou, não existe um guia tal, né? E aí nós temos a fotinho do guia aí, Bruna? A hora que der, você coloca, por favor, tá? Então, eu falei, eu me comprometo. Falei, a Eventúnico se compromete a ouvir tudo aquilo que vocês falaram aqui, criar um manual de boas práticas, compartilhar com todos, para validarmos o conteúdo e publicarmos o conteúdo em nome da comunidade Benchmice, mas com a colaboração dos outros players envolvidos. Então, essa aqui é a capa do nosso guia. Todo gestor que entra na comunidade recebe esse guia, e a gente, de tempos em tempos, a gente vai para as mídias sociais e a gente coloca, né? Guia de boas práticas, peça o seu, e aí as pessoas pedem e a gente envia e tudo mais. Mas a grande verdade é que tudo que está colocado ali não estava colocado em nenhum lugar. Hoje está, e, se eu não me engano, tem mais algumas frentes lançando guias parecidos com esse. Acho que a própria Braf é uma delas. Enfim, eu não vou mencionar para não ser injusta e esquecer de alguém ou falar algo errado. Mas existem alguns outros. E o que a gente vê é que não adianta estar formalizado, porque, na prática, isso não vem acontecendo. Então, nós convidamos essas 3 pessoas profissionais, altamente envolvidos neste segmento, dentro do nosso segmento, né, um nicho dentro do nicho, para que a gente possa discutir tudo isso. Então, eu vou começar perguntando aqui para a nossa Gil, para ela contar um pouquinho. Como é que você chegou aqui, Gil? O que é que você faz? Boa tarde a todos, boa tarde, Roberta. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço ao Rodolfo pelo convite, a você. É muito especial esse momento, porque eu acho que discutir boas práticas de evento é urgente. Como apresentado, eu sou nutricionista de formação, já atuo há 23 anos na área de nutrição, trabalhei mais de 15 anos em hospital, fui da área de pesquisa, da área acadêmica, e eu me considero uma profissional multifacetada, porque eu não abandonei a academia, nem a pesquisa e nem a clínica, mas, junto com esse universo, eu incluí a área executiva, a área de empreendedorismo e a área de organização de eventos, que é onde hoje eu coloco a maior parte da minha energia, no Ganepão Hold. O Ganepão ele é um hub de eventos. Além do Ganepão, nós temos mais 4 outros eventos na área de nutrição, medicina e pediatria. E, como missão, temos aí o papel de conectar marcas e profissionais da saúde, totalmente autogestão. O Ganepão ele tem um modelo de negócio muito diferente do mercado. Nós não temos promotor de evento, organizador, agência. Tudo isso é feito internamente. A gente trabalha durante um ano em cima do Ganepão. O Ganepão 2026 é em junho do ano que vem. Hoje eu já estou com a minha programação científica completamente pronta, com 300 professores, 400 aulas, totalmente montado. O Ganepão pode ser uma palavra estranha para as pessoas, né? O Ganepão é o nome de um congresso que surgiu por conta do GANEP, que era o Grupo de Apoio à Nutrição Enteral e Parenteral. Eu lembro ainda, porque, como participante do Gastrão, né, que é o de gastroenterologia, eram primos, né? Isso eram mesmo. primos. E você, então, é a gestora hoje deste congresso, além da sua parte científica, certo? Isso mesmo. Muito bom. Lu, para quem não conhece, dona Luciana Lentini. Bom, primeiro, muito obrigada, Rô, por estar na nossa casa, que é a sua casa também. Então, eu sou a Luciana Lentini, diretora de vendas e marketing aqui do espaço do WTC Event Center e do Sheraton. E é uma honra a gente falar sobre isso, né, num espaço que recebe tantos eventos, tantas feiras, e a gente poder contribuir um pouquinho. A Luciana é uma apaixonada por eventos que, de sopetão, caiu na área. Eu era focada na área de receitas, de revenue. E tive a oportunidade de vir para eventos, e, desde então, sou apaixonada. Eu me traduzo como
a velha guarda nos processos e a inovadora na tecnologia. E eu acho que essa combinação é o meu dia a dia, saber equilibrar todos os processos que a gente precisa continuar, mas ter o olhar do novo, ser revolucionária. E eu acho que nos guias e tudo mais, a gente precisa disso também, né? A mudança constante, novos olhares, o que a gente precisa para fazer, para se atualizar e atualizar o produto também. Bom, então já temos aqui o promotor do congresso, da exposição, o Víneo, né, o espaço de eventos na Luciana, e temos ali o senhor Flávio. Hoje ele veio vestido de evento político, brinquei com ele, né? Hoje ele veio vestido de evento político. Conta, Flavinho, o que é que você faz, qual é o lado que você representa aqui nessa conversa. Bom, meu nome é Flávio Carreira, eu sou o CEO, o dono, o proprietário, o segurança da Cava, né? Uma empresa especializada em segurança privada, uma empresa com 43 anos de existência, fundada pelo meu pai, já falecido. Tenho 47 anos, pai de 3 meninas, santista, um sofredor atualmente, né? Mas a maré vai mudar. E, como a Luciana falou, um apaixonado por evento. Eu estou dentro de pavilhões, só que do lado de fora, desde os 5 anos de idade, acompanhando meu pai. E já para ter uma visão um pouco mais estratégica, eu saí da Cava, fui trabalhar em agências de publicidade, agências de marketing, agências de eventos. Trabalhei no Hopi Hari para aprender a gestão de crise, na época mais complexa do parque. E aí o meu pai acabou tendo uma doença e acabou falecendo, e a gente assumiu a gestão corporativa da empresa. E nesses anos pós-pandemia, que eu acho que a pandemia, ao mesmo tempo que foi um aprendizado, veio de uma forma avassaladora para mostrar que ninguém aprendeu nada, a gente vem tentando, pelo menos na parte de fornecedor, que o fornecedor sofre muito achaque, né? Ou seja, se você não quer, tem outro quem queira, e a gente vem tentando trabalhar aí o lado correto dessa parte de fornecedores. Fornecedores tem muitos, mas não como alguns fazem, né? Ou seja, muitos fazem segurança, mas eu acredito que poucos fazem segurança do jeito que eu faço, com um olhar mais de atendimento, um olhar mais de receptivo e de entender um pouco mais. Isso acaba tem preço, né? Qualidade tem preço, qualidade tem preço. A gente conseguiu a enquete, rodou a enquete, gente? Vocês conseguiram colocar a palavra? Colocaram? Temos o resultado aí? Não estou vendo a Bruna. Temos? Não? 1 minuto? Então, eu vou conversando assim que vocês... Ah, chegou. Ótimo. Então, vamos lá. Qual é a maior dificuldade quando você tem que produzir um stand? Budget. Ai, gente. Esse é o custo, budget, preço, olha lá, no centro. Burocracia, gestão de fornecedores, cumprir todas as exigências, fornecedores exclusivos, manual do expositor. Já tem ali pegadinha para Gil, já tem pegadinha para Lu, né? Fornecedor exclusivo é para Lu, gestão de fornecedor é para o Flávio, né? Manual do expositor é para Gil, prazo de montagem, qualidade, mão de obra. Perfeito, gente, era isso, tá? Que a gente queria ter assim uma visão geral de vocês. Por quê? Porque hoje, quando você compra um espaço, né, X metros quadrados numa exposição, o seu problema não terminou quando você conseguiu o budget e escolheu e comprou. O seu problema começou. Estou certa ou estou errada? Começou, né? Então, Gil, conta para a gente, no Ganepão, quando você escolhe o espaço para realizar o evento, o que você observa para que você não tenha os seus expositores assim, falando que comprar o stand foi um problema e não uma solução? Conta lá.
Eu acho que a escolha do espaço é a primeira escolha e mais importante de todos os itens quando a gente vai fazer um evento. Então, lógico, além de um espaço com a estrutura adequada para o seu evento, capacidade de pessoas, localização, que atenda a tudo isso, é muito importante para nós, enquanto Ganepão, um lugar onde tenha transparência desde o minuto 1. Hoje, a nossa relação com o expositor é uma relação muito próxima e transparente. Nós trabalhamos a 4 mãos com os nossos patrocinadores. Nós temos patrocinadores que estão com o Ganepão há mais de 25 anos. A Ganepão tem 45 anos de história. Então, essa relação é muito a 4 mãos. Então, um local onde, desde o minuto 1, você saiba taxas, fornecedores e todos os detalhes, que não venham surpresas no caminho, porque o nosso patrocinador ele recebe, desde o início do contrato, tudo que ele vai gastar naquele evento. Ele já sabe o budget dele, não tem valores extras no meio do caminho. Então, um local que tem essa transparência desde o início do contrato é muito importante, porque o patrocinador ele é o nosso principal cliente. Então, o local ele tem que atender essa demanda. Nós temos dentro do Ganepão também uma premissa de toda mudança de local ou de qualquer item que vá acontecer no evento que impacte o expositor, eu faço ligações informais para esses expositores, chancelando aquilo, para que garanta o atendimento na experiência ou no que ele precisa fazer dentro do evento. Então, com certeza, o expositor e atender as demandas do expositor é bem importante. No Ganepão, nós já chegamos a mudar de local, porque tinha muita escada entre o depósito do expositor e a reposição de estande. Então, não só a transparência em relação a valores, mas também uma estrutura que favoreça a experiência dele. Ou seja, a Gil, quando eu lancei que eu precisava de um gestor associativo, um promotor que viesse falar sobre esse aspecto, o Rodolfo, nosso embaixador da comunidade, gestor de eventos da Danone, falou: Rose, tem que ser a Gil do Ganepão, porque a gente, como Danone, a gente participa de diversos congressos, dezenas no ano, Felipe, estou vendo, dezenas, e não tem um promotor que nos trate com tanto respeito, com tanto cuidado, que nos trate de fato como cliente, como Ganepão. Então, Gil, você está cumprindo com essa premissa aí que você tem de trabalhar para o seu expositor. Porque você ser surpreendido depois com tem que ser desse jeito, tem que ser com aquele fornecedor. Ninguém quer mais isso, gente? Ninguém mais quer. E como é que é aqui, Lu? Você tem aqui um sistema misto, Explica para a galera como é que você, como centro de convenções, como você enxerga, quem são os seus clientes, dentro disso tudo? É isso. A gente tem 2 modelos de negócio, mas trazendo muito o que a Gil falou, eu acho que essa é a base, independente do modelo de negócio, é a transparência e a comunicação. Então, a gente é fundamental assim, deixa eu entender o teu evento, a tua feira, o que é necessário. Porque se você coloca já a regra logo de cara, você já está assustando, Então, aqui a gente tem muito essa premissa investigativa. A gente quer ser um solucionador do problema, vamos dizer assim. E, para isso, a comunicação é fundamental. Então, a gente tem um sistema eventos hoteleiro, que é o sistema tradicional dos hotéis, com as salas de eventos, onde a gente suporta o evento do começo ao fim, com todos os serviços. Mas a gente também tem um Golden Hall, um espaço de mais 3.000 metros quadrados, onde eu tenho a entrega de feiras, que a gente tem que entender que o serviço é diferente. O cliente ele tem que ter a possibilidade de escutar o nosso parceiro fornecedor, mas também de entender o que para ele é essencial. A gente sabe que, em algumas vezes, é um contrato de longos anos que tem, e o que eu preciso fazer para aquilo? O que meu fornecedor parceiro tem que entender? É a competitividade em valores? O que, na nossa área, a gente não abre mão, aí é a segurança e a nossa reputação. E isso, sendo transparente para quem está nos contratando, eu acho que fica de uma forma muito sincera e leal. Desde que a gente respeite esses 2 pontos, pode ter certeza que a negociação a gente consegue fluir, consegue agradar os 2 lados. É sempre uma moeda ganha-ganha, senão não faz sentido. Então, nós temos esse espaço que nós estamos desfrutando aqui no Mais Meeting, que é dentro do complexo WTC, mas estamos na estrutura do hotel.
Então, dentro da estrutura do hotel, eu tenho já uma série de serviços que já estão agregados, né? Inclusive o serviço de A e B, obviamente, Sim, né? Que isso. já está agregado e tudo mais. Porém, neste evento, eu precisei, né? Achei que valia a pena a gente ter uma segurança exclusiva para o nosso evento, para ponto de gaps, né? Acesso pelo lugar errado, tal. E eu pude contratar a empresa que eu quis, né? Eu não tive que seguir, olha, tem que ser a minha empresa de segurança, você contrata os que você quer extra com essa empresa. Eu tive esta liberdade, né? E, obviamente, que foi o Flavinho que nos atendeu, né? Só faltava não ser, né, Flávio? Aí Só já tem um faltava não problema. ser. A gente já tem um Agora, problema. digamos que você tivesse que atender uma feira aqui no Golden Hall, ou eu já sei que você já atende o evento da Gil, que eu não sabia, tá, gente? A gente descobriu isso no nosso esquenta, que eles já eram parceiros. Alguma vez, para você ter esse privilégio, né, de ser o referendado pela Gil, você já teve pedidos para que você fosse assim generoso com esse promotor de eventos, para que você fosse esse fornecedor exclusivo? Já, lógico, sofro isso até hoje. Não só de alguns locais, não só de alguns promotores, como de algumas agências, né? E aí aí vem a nossa discussão, né? Que eu vi ali gestão de fornecedores. Gestão de né? O que é fornecedores. gestão de fornecedores? É você controlar o fornecedor, e a gente esquece que o resultado final é sempre o cliente. Então, quanto mais a gente onera para o cliente, no próximo ano, o cliente vai vir tentando empurrar um pouco mais para baixo a linha de custos. E o que muita gente não entende é que o fornecedor hoje ele é um investimento, ele não é custo. Porque o quanto isso vai te gerar de tranquilidade para você atender. Né? E tem alguns locais que às vezes acabam pedindo isso, olha, eu te indico, mas você tem que repassar 10%, 20%. Eu não pago BV, porque eu acho que tanto o espaço que está aqui, ele tem que locar e ganhar dinheiro na locação. Né? O promotor, a mesma coisa. Eu ganho dinheiro dando a segurança. Quanto mais eu onero, mais essa conta não vai fechar e aí vai acabar onerando para o cliente final. Mas eu tenho alguns problemas em relação a isso. Pós-pandemia foi uma enxurrada, mas eu procurei trabalhar de uma outra forma, que foi o seguinte: eu não vou dar BV, eu não vou aceitar isso e eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, porque o meu maior investimento é trabalhar. Hoje, eu tenho muitos contratos. Hoje eu sou, graças a Deus, posso dizer isso, que eu sou líder de mercado em feiras. Eu atendo todas as feiras da Informa, todas as feiras da RX, todas as feiras da Nuremberg. Ninguém me pede. A agência, às vezes, acaba falando, coloca esse valor, não coloco, tá? Porque o meu trabalho é esse. Então, a gente fez um trabalho inverso de competência para olhar e falar o seguinte: poxa, está me dando problema. Por quê? Porque quando você recebe algum dinheiro de algum fornecedor, como é que você vai cobrar desse cara depois? Esse cara vai chegar para você e falar assim: cara, eu estou te dando BV. Né? Ou Faz seja, o que eu mando e acabou. O custo é muito maior. Então, eu fiz esse trabalho inverso de não aceitar, e hoje, graças a Deus, as pessoas elas procuram o seguinte: cara, eu quero que você resolva, que é muito mais do que ela falou aqui, que acaba sendo um resolvedor de problemas. Né? Ou seja, pelo menos no meu caso, eu sofro isso também de concorrentes meus, de parceiros, fornecedores, co-irmãos de outros setores, falam: cara, você está dando um tiro no pé. Eu falo: não estou. Meu caminho é mais longo, é diferente. Se você quiser falar isso, eu concordo. Mas o meu passo ele é mais firme. Bom, vocês perceberam que a gente muda de assunto aqui, mas a ética continua na base de cada painel dessa edição do Mais Meeting, né? E a gente falou muito, muito, muito abertamente disso há uns 2, 3 anos atrás. Eu, o Rafael e o Flávio fizemos um podcast, está no canal do YouTube, onde nós fomos até mais diretos do que estamos sendo aqui no palco, né? Porque a gente tinha ali, né,
pouco menos de formalidade do evento. O Rafa ontem aqui também foi o Rafa, que você conhece. E eu digo para eles que eles podem, a empresa deles está num nível de desenvolvimento, de estruturação empresarial, que eles podem, não é se dar ao luxo, né, de não aceitar, como se isso fosse um luxo, né? Mas não, mas de ser fiel aos seus valores, aquilo que você acredita. E, infelizmente, acontece. E o Flávio teve uma fala agora que eu quero que vocês pensem bem nisso. Quem está alocando o espaço, a remuneração dele é a alocação do espaço. Porque ele está vendendo é espaço. Ele não está vendendo a segurança, ele não está vendendo... É o espaço. A Luciane vai cobrar a alocação do espaço. E ela vai dizer o que está incluído ali. Água, luz, whatever, né? Muito bom, Flavinho. É isso aí. Gil, você já falou aqui, já deu uma pincelada de que você sabe que o expositor é o seu principal cliente, né? Vamos dar uma ampliada nessa linha de raciocínio? Por que ele é o seu principal cliente? O expositor, o óbvio, é porque ele é quem mantém financeiramente o evento, né? Quem paga o evento. Topo da cadeia produtiva. É ele. Mas não só por isso, né? Nós temos como cliente o palestrante, são mais de 300, então eles têm um atendimento diferenciado. O congressista, com certeza, porque senão o patrocinador não vem, se não tiver o congressista. O nosso fornecedor, nós temos 300 fornecedores dentro do evento, são nossos clientes. Assim, a gente preza por uma comunicação respeitosa, tem todo um movimento, porque eles são ganha-pão durante o evento, então eles precisam entender como a gente pensa para isso acontecer. E no topo dessa cadeia está o nosso expositor, porque ele mantém financeiramente, mas ele também entrega valor e experiência para o evento. Vamos supor que nós temos aqui um evento científico e 10 expositores. Cada expositor ele tem a cultura da sua empresa, o DNA da sua empresa, e isso agrega no evento como um todo. Se eu não tiver o expositor e eu tiver só a minha apresentação, eu tenho viés. Na hora que eu trago várias mentes apresentando novidade, inovação, cultura, tem multinacional, tem empresa nacional, isso enriquece muito o evento. Então, lógico, financeiramente ele é muito importante, mas ele também é quem entrega valor e experiência para o nosso participante. Então, é muito, muito importante essa relação, tanto que hoje nós temos no Ganepão uma frente de atendimento e experiência do cliente voltado para o congressista, mas nós temos também uma frente de experiência do expositor. O expositor ele recebe, agora o evento passou, ele recebe um reporte na semana seguinte, depois ele recebe um vídeo personalizado com tudo que ele entregou no evento, ele tem uma reunião pessoal comigo para me falar o feedback, e depois a gente faz uma reunião estratégica para eu ajudá-lo no planejamento estratégico do próximo ano de marketing. Então, a gente oferece isso gratuitamente e num relacionamento mesmo com o expositor. Então, você não promove só eventos, você é uma consultoria para que cada um desses players tire o melhor possível dessa experiência, né? Dessa oportunidade. Uma consultoria de marketing, que tenho formação nisso, e uma consultoria científica. É aí que a nutrição e toda a minha formação ajuda, porque o meu cliente é o nutricionista e o médico. E eu, como nutricionista, e fiz doutorado ali na medicina da USP, eu tenho esse olhar do cliente e eu consigo apoiar a indústria e ajudar também nessa frente. Então, a gente não entrega só um espaço para fazer exposição de marca, a gente entrega o todo. Até porque, quando a Danone vai lá, ela, obviamente, que a não ser que for um lançamento de produto, mas a sua audiência já conhece os produtos da Danone, né? Mas, muitas vezes, conhece, mas não sabe aquela especificidade que é para uma doença de Crohn, ou um idoso, né? Uma coisa... Então, o que eles levam lá, né, os produtos, as informações, também é conteúdo para quem está visitando a sua feira. E esse é um ponto importante, porque nós, como evento científico, 45 anos no mercado, éramos único há uns anos atrás. Hoje existe um monte de concorrência. Em um mercado onde... Em nutrição enteral parenteral? Muitas, muitas. Já? Sim, tem muitos eventos. Sabia? Muitos eu fui casada eventos. com uma pessoa da área, tá, gente? Por isso que eu perguntei. Muitos eventos. Sou casada com um ex-especialista. Você sabia?
Olha, eu não sabia. Muitos, nós temos muitos concorrentes, mas mesmo com muitos concorrentes, igual o Flávio, escolhemos manter nosso valor e ética, sempre com base na ciência. Então, jamais a gente vai apresentar um produto que não tenha respaldo científico, não vamos vincular nossa imagem a nenhuma marca que não traga evidência científica. E tudo isso faz parte desse relacionamento. Isso eu sabia, sim, sim. Sai como produto saúde, mas não é, né? Exato, mas a gente poderia se misturar no mercado, sim, e fazer o que a maioria está fazendo. Entendi. Escolhemos manter isso e manter essa firmeza com o patrocinador. Apesar de não atrair alguns patrocinadores, escolhemos aqueles que vão trabalhar sério, com base na ciência, e isso faz parte dessa relação saudável, sincera, transparente, com respeito, que é o que garante também isso. Muito bom, excelente. Lu, vamos voltar para a questão espaços, né, o Vínio? Para você, o expositor, além do promotor, ou seja, aqui hoje eu sou a promotora, mas lá nós temos vários expositores e patrocinadores, inclusive um aqui no palco. Quem são os seus clientes, né? Sou eu? Somos todos? Como é que você enxerga isso? Tem que ser 100% todo mundo. Não dá para ser diferente, né? Eu digo que é efeito cascata. Não tem como eu agradar o promotor, mas o expositor é normalmente ele quem recebe a pesquisa de NPS, né? E está ali. O que ele sentiu na prática, ele que vai, no final do evento, assinar de novo com o promotor para o próximo ano, que vai me garantir o sucesso de eu assinar novamente o espaço. Então, eu acho que é a gente pensar no todo, como a Gil mesmo falou, se ela já deixou de fazer um evento por conta de uma estrutura física que estava impedindo, é papel, sim, do espaço entender quais são as necessidades para satisfazer todo o público. E mais do que isso, acho que as pessoas saem falando, né? Eu fui no evento no local, no WTC. Então, às vezes, o expositor também, ou o participante que está ali, não tem a real noção de todos os envolvidos. Então, se eu não tiver a preocupação como espaço de garantir a qualidade da cadeia do início ao fim, eu estou pecando. E eu acho que é uma grande ilusão a gente achar que quem assina o contrato é quem está te garantindo ali a venda. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que abranger as necessidades de formas diferentes, mas, sim, abrangendo a competência aí como um todo. Muito bom. Eu queria voltar só nessa questão do Golden, porque, por exemplo, digamos que você tivesse, eu sei que você não tem, essa exigência de que, por exemplo, a gastronomia no Golden tenha que ser também com o nosso parceiro aqui, que é a ATA, né? Por mais maravilhosa que seja, o cliente pode ter o direito de vir para outro. Muitos espaços dizem que não permitem isso, porque se alguém passar mal, a culpa vai ser nossa. Tem cláusula para fazer? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que se respaldar legalmente de absolutamente tudo. Então, existe, sim, todo um formulário. O que você vai trazer? Qual a procedência? E é investigativo. O que a gente sempre garante é aquilo que a gente comentou antes. Qual a reputação que nós queremos entregar dentro do nosso espaço? Desde que cumpra esses papéis, e não é ser burocrático, eu acho que essa é a questão. A gente não está para ser burocrático, a gente está para ser correto, para ter aqui dentro a ética de quem está prestando serviço, porque, no final do dia, como eu falei, vão sair dizendo, o evento foi no WTC e minha experiência foi tal. E a gente quer se resguardar de ter a excelência disso. Mas que pode, com toda certeza. Bom, Flavinho, para você sobram sempre as mais cabeludas, né? Obviamente, porque você está no lado mais frágil aqui dessa relação. Essa que é a verdade. Você está do lado mais frágil, né? O montador de stand está do lado mais frágil, né? O time de audiovisual, o time de limpeza, enfim, o fornecedor que realmente põe para andar. Você quer ser o meu fornecedor oficial? Tudo bem, você não precisa colocar BV, mas então você não quer me pagar aqui um valor para eu te dar essa exclusividade de oficial? Como é que faz? Ainda rola? Até quando vai rolar? Isso diminuiu muito.
Diminuiu? E isso diminuiu. Do tipo, Que bom. você me dá uma... Luvas. Isso. Luvas. Você me dá uma luva e você fica o meu fornecedor oficial. Isso sim diminuiu consideravelmente, né? Mas eu volto na tecla. Eu falo assim, eu não tenho condição, porque se eu tiver que adiantar o dinheiro, eu não sou banco, né? Então, o que eu tenho de mais patrimônio é a minha mão de obra. E a mão de obra está escassa, né? Seja por falta de qualidade, seja por alta demanda de evento. Então, a gente discutiu muito isso pós-evento, pós-pandemia. A mão de obra foi-se embora. Quem tinha qualidade acabou se adequando, quem não tem voltou para evento, mas a mão de obra está muito escassa. Como é que você mantém essa mão de obra junto com você? Primeiro que você tem... Aliás, o único setor que tem uma convenção coletiva de trabalho em eventos de fornecedor é a segurança privada. Ou seja, o segurança, a demanda está alta ou está baixa, ele trabalha por 1 hora ou até 12 horas, ele recebe um mínimo, ele recebe um piso com o Vale Transporte, que tem que ter... mas isso é claro, quase ninguém paga o Vale Transporte. Ele tem que dar alimentação. Mas esse é óbvio, quase ninguém dá alimentação. Fica naquelas dobras, naquele 36, naquele 24, naquele 48 horas rodando. E o mercado não tem isso. O mercado de eventos não tem convenções coletivas de trabalho para os fornecedores. Então, vai pela demanda. A demanda está alta, o cara vai lá e cobra. A demanda está baixa, o cara que está contratando vai lá e, posso pagar isso. Na segurança, isso não acontece. Tá? Ainda bem, né? Bom. Porque senão, você já pensou? A gente ia ter pessoas vestidos de segurança e sem o menor preparo. É que na segurança também você tem uma lei específica, que agora mudou, não é mais a Lei 7.102, agora é o Estatuto da Segurança, 14.967, ou seja, vigia desarmado, controlador de acesso, policial fazendo bico, está tudo dentro. E agora sim, nessa lei, ela prevê a multa para o tomador de serviço, coisa que na outra ela não previa. Segurança é um negócio muito sério, como limpeza também como montagem também é. Mas eu insisto, ou seja, não tem como me cobrar uma luva, sendo que eu lido com mão de obra. Então, eu tenho que pagar essa mão de obra bem e rápido. E qual é a ética de você pagar essa luva e virar um referenciado, né? Porque, na verdade, como é que você vai referenciar alguém só porque ele te pagou? Ele é bom o suficiente para você estar referenciando? Ou ele é bom para o seu bolso, gente? Olha a ética aqui de novo. Volta de novo, né? Como é que eu vou exigir do fornecedor, sendo que ele já me pagou uma luva? Eu tenho que aguentar esse cara. Por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Enfim, eu vou ter que... mas tem cláusulas contratuais que vão blindar. Desculpa, não, porque o brasileiro, ele é um, por tradição, nós somos reativos, nós não somos proativos, né? Então, a gente, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Não, nunca aconteceu. Quando acontecer é que a gente vai olhar. Ou seja, o estrago já está feito. Então, independe se você perdeu a luva, pagou a multa, você já teve o estrago. E ele é irreparável. Por quê? Porque não está na tua mão. Está na mão de um fornecedor. Então, é muito complicado essas exigências. Diminuiu bastante, mas ainda... Hoje continua muito mais na questão do BV, na questão do tipo, não, você me passa um preço pelo volume e a gente embute aqui, que não é o caso do Ganepão, é bem que se coloque, que se dizer aqui, mas isso a gente ainda sofre, o fornecedor ainda sofre. Bom, gente, o que eu tenho para dizer para vocês? Desde quem vai para uma feira de tecnologia, de mercado financeiro, de indústria farma, de área de nutrição, gestores. Eu sei que às vezes pode parecer fácil, você vir e falar, eu vou ser obrigada a contratar esses fornecedores, eu tenho aqui os meus homologados, mas eu já vou contratar lá porque não querem deixar. Nós tivemos uma moça chamada Tatiane Nuso, que ganhou, acho que no primeiro ano do Top Benchmark Gestor do Ano, ela ganhou, porque num congresso, ela se negou a pagar o valor que estavam querendo cobrar dela por café, coisinhas do stand, num centro de convenções. Ela falou, eu não vou pagar isso. É 3 vezes o preço do meu fornecedor homologado, que eu negociei uma demanda do ano inteiro com ele. Eu sei que a qualidade é boa, eu não vou.
E ela usou este manual, mandou para a organizadora, que, no caso, seria o par, né, quem faz o papel da Gil. E, quando a organizadora leu, ela falou assim, mas isso é lei? Ela falou, não é lei, é um guia de boas práticas proposto por um grupo. Mas ela viu as empresas participantes, muitos ali também expositores dela, ela falou, não, tudo bem, vou abrir exceção, você pode. Porque, nessa hora, gente, você já não sabe se, quando isso é feito, se é só o espaço que está ganhando, ou se é o espaço promotor e mais não sei quem que está lá na fila do pão. Né? Então, assim, empoderem-se, sabe? Às vezes, o fornecedor que está ali como preferencial, ou até exclusivo, é bom, você confia. Mas, se não for, usem os direitos de vocês, usem o guia que foi feito para vocês, vamos ter mais ética, a gente precisa. Gil, muito obrigada, foi um prazer te conhecer. Marco, disse que o doutor Dan mandou um abraço, tá? Bem grande. A gente conviveu muito com o doutor Dan, que é sócio dela e é o líder dessa área de nutrição no Brasil há muitos anos, né? E, coincidentemente, a gente acabou caindo aqui juntas de novo. Lu, obrigada. Vou repetir para todos o que eu já te falei. Muitos expositores dizendo que gostaram demais de ser aqui o evento, da disposição, curtiram mais. Obrigada. Tá? E, Flavinho, vou falar alto, que eu já te falei baixo também. A segurança dele, como ela chama mesmo? Tereza? Ângela? Regina. Regina, nossa, eu estou péssima de nome. Abafa, a menopausa atacou. Ela ouviu um ruído diferente no banheiro, entrou, tinha uma colega nossa desmaiada, pois ela pegou, avisou, agitou. Quando eu saí voada daqui, e foi um timing perfeito, quando começou o negócio de segurança em eventos, começou o painel de segurança, rolou esse babado. A moça já estava aqui dentro, acolhida, a bombeira já chegou, já botou na cadeira de rodas, já foi assim. Por quê? Porque ela foi muito rápida. Obrigado. Né? Muito rápida, muito bem parabéns, treinada. Regina, né? Parabéns, Regina. Se ela não está escutando, alguém vai lá Regina fora e dá ótimo, esse recado para ela. Gente, muito obrigada, viu?